Olá, sejam todos muito bem-vindos a esta apresentação. Meu nome é Ilan Figueiredo, eu sou formado em Engenharia de Petróleo e Gás, sou mestre e doutorando do programa de Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial do Senai Cimatec. Este trabalho, intitulado como Detecção Multivariada de Anomalias em Máquinas Rotativas da Indústria de Petróleo e Gás utilizando aprendizagem de máquina não supervisionada, foi desenvolvido em parceria com a Repsol Sinopec Brasil, Petrobras e Senai Cimatec. Temos como autores deste trabalho eu, Tássio Carvalho, Wences da Silva, o Batan Miranda, Leonildes Melo Filho, Ricardo Vaz Vargas e o professor Eric Giovanni Nascimento, que é o meu orientador. Inicio contextualizando que a indústria de petróleo e gás, principalmente a brasileira, é conhecida pelo seu alto investimento decorrente da exploração e produção de óleo em águas ultraprofundas, isto é, na zona do pré-sal. A título de exemplo, os custos operacionais de um FPSO são de aproximadamente US$ 250 mil por mês, segundo a Sociedade de Engenheiros de Petróleo em 2019. Sabendo disso, podemos imaginar quantas petrolíferas anseiam por melhorar a lucratividade e aproveitar as oportunidades da indústria 4.0 para reduzir o tempo e custo das suas operações. Dentro de um FPSO existem inúmeros dispositivos e sistemas associados para a produção de petróleo e gás. O sistema de geração de energia foi definido como estudo de caso para o desenvolvimento dessa pesquisa. O principal objetivo desse sistema é gerar energia elétrica dentro da plataforma, contribuindo para uma geração de energia autossustentável. A primeira etapa do processo é a compressão, queima e expansão do combustível dentro do tubo gerador, convertendo calor em energia mecânica através da expansão e deslocamento dos gases entre as palhetas da turbina. A etapa seguinte é a adequação da velocidade do tubo gerador angular e energia rotativa controlada através de uma caixa de transmissão que utiliza engrenagens. Por fim, a etapa final é a conversão de energia mecânica controlada para energia elétrica. Todo sistema de engenharia precisa de manutenção para aumentar a confiabilidade e disponibilidade operacional. Temos como foco nesta pesquisa a manutenção preditiva, pois acreditamos ser um dos elementos chaves para o processo da revolução da indústria 4.0. Mas então, o que seria manutenção preditiva? Vamos então revisar o seu conceito. A manutenção preditiva é uma técnica que utiliza condição operacional de um equipamento com o objetivo de otimizar o processo de produção, disponibilidade, confiabilidade e manutenção das máquinas. A manutenção preditiva se torna um método para predizer as condições reais de funcionamento dos equipamentos, com base em dados históricos que informam o desgaste ou processo de degradação. A condição operacional do equipamento trata-se de parâmetros físicos, coletados regularmente que podem indicar o estado de integridade da máquina, como, por exemplo, vibração e temperatura dos rolamentos de uma máquina rotativa. Então, a partir desses dados históricos, é possível utilizar ferramentas matemáticas para predizer e classificar o comportamento da máquina. Vale ressaltar que todo o conceito da manutenção preditiva tem a finalidade de dar suporte na tomada de decisão do planejamento e execução das intervenções de manutenção. Então, quais seriam os principais desafios para desenvolver um modelo preditivo que seja mais eficaz dos que já existem? Porque usar dados rotulados com ordem de falhas anotadas e fazer previsões com base em redes neurais profundas pré-treinadas já é bem explorado na literatura. No entanto, em sua maioria, os dados não são rotulados devido à falta de anotações de campos pelas empresas. Os problemas mais comuns são anotações não confiáveis sobre a exatidão no tempo, anotações imprecisas sobre o problema encontrado ou diagnóstico realizado, e quando os dados coletados estão ok, ou seja, dados rotulados com ordem de falhas anotados, é extremamente custoso manter especialistas alocados nesse processo tão árduo e tão importante ao mesmo tempo. Exemplificando o custo dessa atividade na prática, em projetos de desenvolvimento de inteligência artificial, é estimado 30% das atividades de machine learning a tarefa de anotação e rotulação de dados. Então, como proposta para essa pesquisa, temos a possibilidade de desenvolver um modelo de machine learning não supervisionado para identificação de padrões em dados de série temporal e, assim, de modo semiautomático, auxiliar os especialistas na rotulação desses dados. Outro ponto muito importante a destacar é a quantidade de sensores que normalmente são instalados para monitorar o estado de integridade dos equipamentos.
ocasionando no aumento da complexibilidade e possibilitando o uso de abordagens computacionais multivariadas. Nossa maior motivação nessa pesquisa é desenvolver um sistema que, a partir da coleta de dados multivariados, use a inteligência artificial para auxiliar gestores e especialistas nas suas tomadas de decisões. Diante dos desafios apresentados, surgem as seguintes perguntas norteadoras dessa pesquisa. É possível utilizar a aprendizagem de máquina não supervisionada para encontrar padrões de interesse em dados de série temporal? Qual seria a eficácia e confiabilidade desses modelos? A metodologia dessa pesquisa consistiu em avaliar 5 algoritmos de aprendizagem de máquina não supervisionada para a identificação de padrões de interesse em dados de série temporal. O estudo de caso inicia na coleta de dados através de sensores acoplados nos equipamentos industriais. Esses dados indicam o estado de integridade do equipamento, como por exemplo a vibração e temperatura do mancal. Em seguida, tratamos e analisamos os dados de forma a adequá-los para a execução dos modelos, como, por exemplo, o redimensionamento dos dados. O próximo passo é a execução dos modelos de aprendizagem de máquina não supervisionada. De modo a ficar mais claro, exemplificamos essa atividade, onde na etapa 1, o desafio reside em ter um modelo capaz de identificar padrões de interesse em dados de série temporal não rotulados. Na etapa 2, temos a ação de especialista para a rotulagem dos dados a partir de padrões detectados pelo algoritmo, de modo a semi-automatizar o processo de rotulagem dos dados do especialista. Pois, ao invés de rotular uma enorme quantidade de dados, ele só precisaria rotular poucos padrões, otimizando o seu tempo nessa atividade. Na etapa 3, temos dados rotulados por especialistas. E, por fim, na etapa 4, consiste em avaliar o desempenho do algoritmo, comparando o valor predito pelo modelo com os valores reais, previamente classificados por especialistas, sem nenhum auxílio de IA. Dessa forma, para esse estudo de caso, foram coletados dados multivariados de uma caixa de engrenagem acoplada a um turbogerador. No total, foram coletados dados de 21 sensores distintos. Os dados tiveram um período de 17/7/2018 a 19/7/2018, contemplando 59.641 pontos. De modo geral, tivemos dados coletados por acelerômetro, temperatura do mancal, vibração radial, rotação e pressão do header. Em 18 de julho de 2018, a caixa de engrenagem sofreu uma falha indicada pelo sensor de vibração radial, Y, lado acoplado do eixo de baixa. A figura 1 mostra a falha que durou aproximadamente 9 horas desde o início do comportamento anômalo até o desligamento da máquina. Esta tabela resume as configurações de parâmetros dos algoritmos de aprendizagem de máquina não supervisionada em análise. Os parâmetros dos algoritmos foram configurados para atingir o melhor desempenho possível encontrado e encontrar os padrões de interesse ou anomalias. Essa parametrização requer várias tentativas de sucesso e erro para obter o melhor resultado possível. Nessa figura, temos o resultado do algoritmo CNDATS. As linhas tracejadas vermelhas representam o período oficial da falha na série temporal, determinado por nossa experiência, que levou em consideração todos os 21 sensores. Observe que o CNDATS exibe linhas coloridas, cada uma significa um padrão distinto detectado nos dados multivariados de série temporal. Portanto, cada cor corresponde a um padrão e cada padrão é atribuído a um índice de anomalia. Os padrões com maiores índices são selecionados com padrões anômalos. Observe que os padrões P0, P1, P2 e P3 foram selecionados por apresentarem os maiores índices de anomalia. Portanto, esses padrões foram adotados como anomalias e os demais como normais. O algoritmo Luminel Bitmap detecta os pontos normais, representados pela cor laranja, e anômalos, representados pela cor azul. Da mesma forma, os demais algoritmos detectam os pontos normais, em laranja, e anômalos, em azul. Para este caso, temos o algoritmo KNN, Bootstrap e, por fim, o Robust Random Cut Forest. Para avaliar o desempenho dos algoritmos quanto à sua capacidade de identificar os mesmos padrões anômalos, as seguintes métricas foram calculadas: Accuracy, Precision, Recall, Specificity, F1 Score, AUC-ROC e AUC-PRC. A avaliação de desempenho da tabela revelou que o CNDATS foi o que mais se destacou entre os demais algoritmos. O CNDATS obteve o melhor desempenho em todas as 7 métricas. No entanto, o desempenho superior do CNDATS veio com preço de maior tempo de execução do que os outros algoritmos. Isso se deve à complexibilidade computacional do cálculo da distância de Mahalanobis. Então, como conclusão, o método de agrupamento do CNDATS demonstrou maior capacidade de detectar e isolar a falha, revelando alto potencial em auxiliar a rotulação de dados brutos com aprendizagem de máquina não supervisionado com ótimo desempenho.
No entanto, o desempenho superior do Sendax veio com preço de tempo maior do que o dos outros algoritmos. As abordagens multivariáveis aparentam ser as mais fidedignas que as univariáveis. Agradecemos a todos, as empresas parceiras Repsol, Sinopec Brasil e Petrobras pelo fornecimento dos dados e todo o apoio prestado. Os atores também agradecem ao Centro de Supercomputação para a Inovação Industrial, que disponibilizou supercomputadores para este estudo, e ao grupo de pesquisa, o Centro de Referência em Inteligência Artificial do Senai Cimatec. Este trabalho foi parcialmente financiado pela ANP. Então, o nosso muito obrigado.